Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar sobre transição. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre isso, né? Eu falei que é uma fase que eu tô vivendo agora, né, na minha vida. Então eu queria dedicar um vídeo específico sobre esse assunto, porque eu acho um assunto bem importante. E por estar passando por isso e por ver pessoas passando por isso, eu sei que muita gente tem dificuldade de lidar, né, com esse tempo, o que fazer nesse tempo. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui pra conversar com vocês sobre isso. E se vocês quiserem saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, gente. Eu, Lara, particularmente, não achei que eu fosse entrar em transição tão cedo assim, sabe? Eu achava que o que eu tava fazendo, não o que eu tava fazendo, mas que o lugar que eu estava eu fosse ficar ali por mais tempo, sei lá, por mais um ano, por mais um ano e meio, 2 anos talvez. E eu não achei que eu fosse sair de onde eu estava, né, deixar de fazer o que eu estava fazendo ali tão cedo. Mas quando você tem a vida, né, direcionada por Deus, entregue a Deus, e quando o controle tá nas mãos dele, as coisas são diferentes, né? Então as coisas que a gente planeja nem sempre sai como nós planejamos, mas sai como Deus planejou, porque tudo tá no controle dele, né? Se ele tá direcionando, ele sabe o que é melhor pra gente. E aí, assim que eu percebi que eu tava indo entrar, né, em fase de transição, eu comecei a ter vários pensamentos, né? E o que eu vou fazer agora? Como vai ser? Eu sei que transição não é fácil, porque não é a minha primeira vez passando por isso. E onde eu vou passar essa transição? A última vez, o lugar onde eu passei minha transição não foi tão legal assim, etc. Eu comecei a ter vários questionamentos e pedi a Deus para confirmar se realmente era momento de eu entrar em transição e onde eu passaria essa transição. E aí Deus, muito bondoso, fiel, maravilhoso, começou a me falar, né, que era pra eu vir pra casa, que era melhor eu passar essa transição em casa, até porque eu precisava de um descanso também dos anos que eu tava fazendo sem tanta pausa, assim, né? A pausa era de no máximo 20 e poucos dias, quase um mês, mas ainda assim não é suficiente pra carga, pras coisas que a gente fazia. E aí eu comecei a falar, Deus, então me ajuda, né, nesse processo. Então me ajuda, me dá sabedoria e tal. E aí assim que eu saí de onde eu tava, né, eu encontrei, tem um Instagram que eu gosto muito, esse cara, ele é pastor, profeta e tal, e ele escreveu um livro especificamente sobre transição, né, e aí todos os dias no Instagram dele ele fazia uma postagem, né, sobre transição, o que que era, como identificar que você tá passando por uma transição, o que geralmente você sente, o que geralmente as pessoas pensam nesse tempo, como se comportar com as pessoas que vão sair da sua vida, com as pessoas que vão entrar na sua vida, com as pessoas que vão permanecer na sua vida. Isso tudo me ajudou muito, sabe? Todo dia tinha uma postagenzinha dele falando sobre transição e eu vi muito cuidado de Deus nisso, sabe? E eu vi muito que a minha obediência me permitiu viver isso, porque até mesmo o fato de aprender inglês, né? Esse pastor, ele é um pastor irlandês. Então, se eu não soubesse inglês também, eu não ia ter esse amparo, digamos assim. Eu sei que Deus ele poderia fazer de outra forma, né? Mas até o inglês que eu aprendi um dia na minha vida foi obediência, sabe? Foi obediência e direcionamento de Deus. Então, eu me vi amparada nisso, sabe? Todos os dias dessa minha temporada de transição tinha uma postagem desse pastor falando sobre o que fazer, sabe? Ajudando mesmo quem tá em fase de transição. E ele até liberou um capítulo do livro dele. Eu não comprei o livro dele porque tá 15 euros. Talvez eu ainda compre. Mas ele liberou o primeiro capítulo e eu li o primeiro capítulo e ajudou demais, sabe? A trazer uma nova perspectiva sobre essa temporada. Bom, a temporada de transição, gente, ela pode durar, né? Cada um tem sua vida, cada um tem seu processo. Pode durar tempos diferentes, né? Pode durar um mês, pode durar 3 meses, pode durar 6 meses. Quando eu vim, pode durar 1 ano, 4 anos. Quando eu vim pra casa, eu sabia que eu ia ficar no mínimo 6 meses em casa, tanto pelo Covid quanto pela próxima atividade que eu faria. E provavelmente eu vou ficar um pouco mais. Mas crescendo, né, quando eu era criança,
Eu mudei muito de cidade, meu pai era gerente de banco, então a gente mudou muito de cidade, de apartamento dentro da cidade, então eu sempre vivi em transição. Então eu sou meio que acostumada com isso, sabe? Mas cada fase da nossa vida a gente lida de uma forma, sabe? Quando eu era criança eu tinha que acostumar com a nova escola, com a nova cidade, com os novos amigos, com o fato de eu nunca conseguir criar raiz em lugar nenhum. E agora, sendo adulta, eu tenho que lidar com os meus sentimentos, né, com as minhas emoções, com as pessoas que eu cuido, né, com onde eu vou querer morar, eu tenho que lidar com as minhas finanças. As coisas vão mudando assim, mas a transição ela nunca fica, digamos assim, fácil. Bom, eu acredito que como cristãos, né, Deus ele tem um propósito na nossa vida. Eu acho que todo mundo que quiser, né, que foi criado, todos nós somos criados por Deus, tem um propósito aqui nessa terra, sabe? Mas só vive o propósito quem quer, é assim que eu acredito. Deus não força ninguém a nada. Então, eu acredito também que Deus ele nos quer em lugares específicos, sabe? Claro que ele nos deixa escolher e tal, mas assim, eu creio que tem lugares especiais que ele nos deseja ali pelo fato do que a gente carrega, sabe? E às vezes o nosso tempo nesse lugar acaba e ele quer que a gente vá para outro lugar. Então, se a gente deixa Deus direcionar a nossa vida, isso acontece, sabe? A gente vai acabar tendo bastante transição aí, mas o que importa é que ele passa essas transições com a gente. Pelo fato de eu deixar, né, Deus estar no controle de todas as coisas, eu já vivi coisas incríveis, eu já fui a lugares incríveis que eu, Lara, jamais poderia planejar, sabe? Nem com a minha mente, nem com o meu dinheiro, a mente humana, ela não permite isso, sabe? A lógica, ela não permite isso, porque a lógica é muito básica, né? Você vai pra escola, vai pra faculdade, arruma um emprego, casa, tem filho, morre depois. Então, assim, mas não é só isso que Deus tem pra gente, sabe? Deus tem muito mais. E se a gente deixa, Ele leva a gente pra lugares incríveis, conhecer pessoas incríveis, viver experiências super inesquecíveis e inesperadas. Muitas vezes, pra Deus nos levar pra esses lugares incríveis, requer também um tempo de preparo, sabe? Um momento de preparo, um tempo de treinamento, um tempo que Ele vai te forjar. E esse tempo que eu tô vivendo agora em casa, por exemplo, eu vejo como esse tempo, sabe? Esse tempo de ser forjada, preparada, testada. Aquele famoso deserto, aquele famoso vale, sabe? Que Deus no final, Ele vai aprovar, né? Em nome de Jesus. Eu espero ser aprovada. E para que eu possa ir para esse novo lugar, sabe? Muitas vezes não tem como você sair de um lugar direto pro outro, não tem como você sair de um topo de uma montanha direto pro outro topo da outra montanha, porque no meio das montanhas tem o vale. Então a gente tem que passar o vale, né? Não tem muita escolha assim. E esse tempo são os momentos que você cresce, sabe? São os momentos que você fica mais forte. São os momentos que você para um pouco e reflete no que você estava fazendo, no que você estava vivendo, para você continuar a sua jornada. Se você já está em transição, né, e é visível que você está em transição, você já sabe desse fato. Mas e quando você não sabe que você está entrando em transição? Daí eu anotei aqui algumas coisas que esse pastor falou, né, pra gente identificar como eu sei que eu estou em transição. Aí ele falou, bom, a transição frequentemente começa com um senso interno de inquietação. Às vezes você tá num lugar e você começa a ficar inquieto com o que tá acontecendo ali, inquieto assim em geral. Coisas que costumavam te trazer alegria não te satisfazem mais, da mesma forma que era antes. A paixão vai se dissipando aos poucos. Então você amava estar naquele lugar, você amava fazer as coisas naquele lugar com aquelas pessoas, com toda a paixão, com todo o fogo. E aí de repente você não tem isso mais, sabe? É como se você estivesse se desligando, se desconectando dali. E imagina eu ler isso, porque foi isso que aconteceu comigo, sabe? A forma que Deus fez comigo pra Ele me desligar de onde eu tava foi isso, sabe? Aos poucos eu fui perdendo aquilo. Não é porque eu não amo fazer aquilo, mas é porque não era pra eu fazer aquilo ali mais, lá naquele lugar. Outra coisa que ele falou, isso aqui é bom para as pessoas que estão transicionando de emprego, né? Você ainda vai, trabalha duro, mas emocionalmente você simplesmente não está comprometido como antes. Seu coração começa a se desconectar e a desencaixar da sua realidade atual.
né? Isso funcionou muito, isso aconteceu muito comigo. Eu vi que eu comecei a me desconectar, aquilo ali começou a não fazer aquele lugar, né? Começou a não fazer mais sentido pra mim. E isso acontece com muitas pessoas, né? Às vezes você tá num emprego que você amava muito e aquilo era tudo pra você e do nada não é mais, você não se sente mais feliz, você começa a se desconectar. Então, se isso tá acontecendo com você, você provavelmente tá em transição. E aí ele também fala um pouco, ele explica o que é exatamente estar na posição de transição, né? Provavelmente são os sentimentos, né, que a gente tem enquanto a gente tá em transição. Aí ele fala, é aquela tensão de não estar onde você costumava estar, mas você ainda não chegou onde você vai estar, né? Você não tá nem lá, né, onde você tava, e você não chegou ainda onde você tem que chegar. Você tá naquele meiozinho ali, você tá naquela tensãozinha ali. E haja tensão. Eu vou falar pra você. São os momentos mais tensos, assim. São os momentos de transição. Você não sabe o que vai... Você não tem mais aquilo pra te segurar, né? Onde você tava. E você ainda não chegou lá ainda. Então, é aquela insegurançazinha, sabe? Aquela insegurança que só Deus pode tirar da gente, sabe? Só Deus pode nos trazer segurança. É aquele meio do caminho. A sensação é bem desconfortável. É incerta, insegura e imprevisível. E eu resolvi trazer para vocês, né, alguns passos práticos, né, do que fazer, de como se comportar, de como reagir, né, enquanto você tá nessa fase de transição que não é tão simples assim. Meu primeiro maior conselho para você vai ser sempre, né, orar e ler a Bíblia e ler a palavra e buscar Deus e buscar ouvir a voz dele, sabe? E com certeza ele vai falar com você. Outro passo é ficar atento aos sinais de Deus, sabe? O que Deus tá te sinalizando, o que ele tá te mostrando. Deus fala muito comigo através de sonhos. O próximo vídeo desse canal vai ser sobre sonhos, então fique ligado. Deus fala muito comigo sobre sonhos, então praticamente tudo que ele me mostrou, tudo que ele me sinalizou foi através de sonhos, mas ele também fala na internet, gente, em post do Instagram, ele fala quando você tá na rua, lê uma placa, ele fala com um desconhecido que vem atrás de você. Então, assim, ele fala com alguém que te dá uma oferta, né, pra você ir pra algum outro lugar. Deus, ele sinaliza, sabe? É só você ficar atento. Quanto mais íntimo você for dele, mais você percebe os sinais que ele tá dando. Meu conselho pra vocês também é revisitar palavras proféticas que vocês já receberam antes, né? Em temporadas passadas. Eu lembro que antes de eu entrar em transição, eu recebi várias palavras proféticas. E eu também recebi várias confirmações sobre a transição e sobre o depois também. Mas falando sobre a transição, eu falei, Deus, eu já sei que eu tô em transição. Pra que o Senhor tá me falando esse tanto de coisa? Pra que o Senhor tá me dando sonho? Pra que o Senhor tá me mostrando palavra, usando pessoas pra falar comigo, sendo que eu sei que eu tô em transição? Só que, né, a nossa mente é muito fraca, assim, né? A gente acha que a gente sabe de todas as coisas. Mas aí, passou um tempo, eu comecei a ficar, não mal com Deus, mas eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ficar mais deprê, eu comecei a não ficar bem, e essas palavras me sustentaram, sabe? Então, não rejeite o que Deus fala com você, guarda aquilo, anota aquilo, porque se Ele tá falando é porque você vai precisar. Então, revisite essas palavras, né, proféticas que você recebeu, cuide bem do seu emocional, sabe? Aproveite o tempo de transição para avaliar o que você estava fazendo antes que não era legal, né? Se você machucou pessoas, se você precisa melhorar a forma que você comunica, se você trabalha em você, sabe? Tira esse tempinho pra olhar pro seu próprio umbigo mesmo e pra ver o que tem de bom em você, pra ver o que tem de mal em você e melhorar isso, sabe? O autoconhecimento é muito bom e te ajuda e ajuda as pessoas. Aprenda a se amar primeiro antes de querer amar as pessoas. Não deixe a ansiedade te dominar, né? Eu acho que eu já falei um pouco disso aqui, mas não deixe a ansiedade tomar conta, sabe? Saiba que Deus tá no controle, que você tá em obediência e que você vai chegar lá, você vai cumprir aquilo que Deus tem pra você, porque Deus não é mentiroso, Ele é fiel. A gente não é fiel, mas Ele é fiel. Então, assim, não deixe a ansiedade te dominar, sabe? Se distrai desse momento de ansiedade. Eu sei que não é fácil, se você assistiu o meu último vídeo, você sabe. Eu fui bem vulnerável falando sobre ansiedade nesse tempo de transição, mas assim, não deixe ela te dominar. Assim como a ansiedade, não tente controlar tudo, tá? Não tente controlar tudo e fazer tudo com as suas próprias mãos. Assuma, sim, suas responsabilidades. Se você tem que levantar finanças, se você tem que
correr atrás das suas responsabilidades, corra atrás das suas responsabilidades. Mas não tente fazer tudo com as suas próprias mãos. Deixa Deus te ajudar, sabe? Deixa Deus ter o controle. Porque eu fui tentar ter o controlezinho, não deu muito certo. Então, é melhor que Ele direcione tudo. Se prepare de alguma forma, né? Aproveite esse tempo para aprender alguma língua, para aprender algo diferente que você não estava conseguindo fazer antes. Talvez se você está em missões, você já viu que há uma necessidade, né, no campo, que há alguma necessidade diferente que você pode fazer nesse tempo para se preparar mais. Se prepare mais um pouco, sabe? Vai ser bom para você, para te trazer segurança, e vai ser bom para quem você vai ajudar. E por último, e não menos importante, viva o presente. Viva a transição. Se você está passando por ela, é porque é muito importante, porque você precisa passar por ela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você está em transição também, comenta aqui embaixo. Eu sei que eu já falei um pouco sobre transição no outro vídeo no canal, mas assim, eu queria fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho muito importante falar sobre isso. E eu sei que eu vou passar outras vezes em transição na minha vida, então eu posso correr e assistir esse vídeo aqui e me lembrar de tudo que eu tô vivendo agora. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva pra você receber os vídeos em primeira mão, ative o sininho. Se você não deu like nesse vídeo ainda, deixa o seu like pra que esse vídeo alcance mais pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo.